Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo na relação entre exercício físico e controle da pressão arterial. Um tema crucial, né? A hipertensão é um problemão global. Exato. E a gente parte de um comentário bem recente, de Hiroki Kobayashi, que saiu na Hypertension Research, agora em março de 2025. Isso. E ele levanta uma questão interessante. Pois é. Será que o exercício resistido, sabe, o treino de força, musculação, será que ele é tão bom quanto o aeróbico para quem tem pressão alta? Porque o que a gente sempre ouve nas diretrizes e tal é foco no aeróbico, né? Sim, mas o Kobayashi comenta uma meta-análise grande de Morita e colaboradores. É uma revisão bem parruda. Pegaram 84 estudos clínicos randomizados, Nossa! com mais de 5.000 pacientes hipertensos. Então a base de dados é forte para essa discussão. Tá, então vamos lá. O que essa revisão enorme mostrou de tão diferente? Olha, a principal conclusão, e é isso que o Kobayashi destaca, é que tanto o exercício aeróbico quanto o resistido, e aí entra o dinâmico com movimento, e o isométrico, aquele parado, sabe? Sei, a contração mantida. Isso. Todos eles levaram a reduções na pressão arterial que foram, assim, bem significativas e, o mais importante, estatisticamente iguais entre si. Iguais, mesmo. Sim, a média de redução ficou em torno de 7,5 mmHg para a sistólica, a máxima, Aham. e uns 4,4 mmHg para a diastólica, a mínima, sem diferença estatística entre aeróbico e os resistidos. Caramba, isso meio que balança o que muita gente pensa, né? Porque, poxa, exercício de força até sobe a pressão sobe na hora, mas o efeito crônico a longo prazo parece ser esse de redução. E aí vem a parte legal, como isso acontece? Boa. Como? Porque pro aeróbico a gente até já tem uma ideia, né? Coração, vasos. Exato. O aeróbico é craque em melhorar a função do endotélio, aquela camadinha interna dos vasos. Ah, sim. Ele aumenta a produção de óxido nítrico, que relaxa os vasos, diminui o estresse oxidativo, deixa as artérias mais complacentes, mais elásticas e até cria mais vasinhos pequenos, os capilares. Ok, esse caminho a gente conhece mais. E o resistido, qual a mágica dele? Aí depende um pouco. O resistido dinâmico, aquele com repetições, sabe? Ele libera substâncias direto no músculo que está trabalhando. Tipo adenosina, íons potássio, coisas que fazem os vasos ali da região dilatarem na hora. E isso, com o tempo, parece melhorar a circulação microvascular e reduzir a resistência total para o sangue passar. Ajuda até no metabolismo. Interessante. E o isométrico, aquele de segurar a contração? Esse parece ter um efeito mais ligado ao sistema nervoso autônomo. Ele meio que recalibra os reflexos que controlam a pressão. Como assim? A pressão constante dentro do músculo durante a isometria parece mandar sinais para o cérebro que, com o tempo, ajustam a resposta neural, aumenta a sensibilidade dos barorreceptores, que são os sensores de pressão. Ah, entendi. E isso ajuda a diminuir a resistência vascular periférica, por uma via mais neural, digamos. Nossa, são mecanismos bem diferentes mesmo para chegar num resultado parecido de baixar a pressão. Exatamente. E isso é ótimo, né? Sim, porque na prática isso abre um leque, né? Para quem não pode ou não gosta de aeróbico. Pois é, pense em idosos ou pessoas com alguma limitação de movimento, dor no joelho, sei lá. O exercício resistido vira uma opção tão boa quanto. E ainda ganha músculo, força, que é super importante para essa população também. Sem dúvida. E tem outra coisa, muito exercício resistido dá para fazer em casa com pouco ou nenhum equipamento. É mais acessível, mais barato. Verdade, isso democratiza o acesso, né? Muito. Principalmente em lugares com menos recursos. Ok, mas sempre tem um mas, né? Imagino que o Kobayashi aponte algumas limitações dessa meta-análise. Aponta sim. É importante ter cautela. Primeiro, a heterogeneidade dos estudos era alta. O que quer dizer? Que os estudos incluídos na revisão eram bem diferentes entre si nos métodos, nos participantes, nos protocolos de exercício. Isso dificulta um pouco generalizar o resultado para todo mundo. Entendi. Que mais? Faltam dados de mapa 24 horas, aquele exame que mede a pressão direto por um dia inteiro. A maioria dos estudos só mediu a pressão no consultório. Ah, tá. Para ver o efeito ao longo do dia e da noite, né? Isso.
E também falta acompanhamento de longo prazo, para ver se o efeito se mantém por anos. E a meta-análise não olhou especificamente para a segurança, para efeitos adversos. Certo. E sobre combinar os exercícios? Ela falou algo? Muita gente faz os dois. Então, essa é a outra limitação. A análise focou nos tipos isolados. Não dá para saber por ela se combinar aeróbico e resistido seria ainda melhor. Faz sentido investigar isso também. Com certeza. Precisamos de mais estudos focando nesses pontos. Heterogeneidade, mapa, longo prazo, segurança e a combinação de exercícios. E sempre tem o risco de viés de publicação, né? Que é quando só os estudos com resultado bom acabam sendo publicados. Exato. Isso pode superestimar um pouco o efeito. Ok. Mas, colocando tudo na balança, a mensagem principal que o Kobayashi traz, baseado nessa revisão de Morita, é forte, né? É forte, sim. O exercício resistido não é só coadjuvante, ele entra como protagonista também, tão eficaz quanto o aeróbico para abaixar a pressão em quem tem hipertensão. Precisamente. Ele se estabelece como uma opção terapêutica de primeira linha, com base nessas evidências. Legal, muda a perspectiva. Muda. E aí fica a reflexão para a gente pensar, né? Já que os mecanismos são diferentes, um mexendo mais no vaso, outro na química local, outro no sistema nervoso, será que o futuro não está numa combinação mais estratégica, mais personalizada? Talvez misturar os tipos de estímulo de forma inteligente possa trazer um benefício ainda maior do que cada um isolado? Uma sinergia, talvez? Exatamente. Talvez a combinação seja a chave para um controle ainda mais fino e individualizado da hipertensão. É algo para ficar de olho.